Agora vai estar com o ego lá em cima, vai fazer. Não, aqui, ó, viu? Eu não sou o Flamengo do podcast, viu? É o Flamengo, eu não sou, meu. Eu sou o América Mineiro. Eu sou o América Mineiro do podcast. Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou mediador dessa discussão quentíssima dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, dos nossos duques da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem? Tudo bem, André. Eu esperava até que de repente, eu fosse promovido a algo maior. Talvez um grão-vizir, de repente, né? Ou um emir. Visconde. Um visconde, ou um emir, né? Mas estamos aí, não tem problema nenhum. Duque, pra mim, é quando você acerta 2 números na quina, viu? Aí é o Duque, viu? Mas sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu com a minha coerência diária e vocês escorregando nos argumentos de vez em quando. E aí, escorregão Nicola, como você está? Alexandre Pretzel, sempre um poço de modéstia, né? Eu ainda me surpreendo, eu não sei porquê. Mas bora debater que o assunto de hoje é bem bacana. E o assunto de hoje, eu posso dizer que Alexandre Pretzel seria o Flamengo, né? E a gente seríamos os outros. Enfim, vamos falar hoje do Flamengo antipático. 19 clubes da Série A acordaram em não ter público no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo, que já queria a volta de torcida em 2020 mesmo, se vocês não lembram, tem uma liminar para liberação de público no Rio de Janeiro, pelo menos até o momento da gravação desse podcast. Mas o assunto hoje é mais amplo. Caro Alexandre Pretzel, o Flamengo já é antipático porque é o atual bicampeão brasileiro e por querer ganhar mais dinheiro que os outros sem TV, ele se torna mais antipático ainda com isso do público no estádio? Eu vejo o Flamengo assim, ó, de duas formas. O Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, que é espetacular, chamado de o mais querido, né? Sempre foi chamado de o mais querido pelo tamanho da sua torcida, pela nação rubro-negra. A torcida realmente é fantástica. Eu já cobri jogos aí no Maracanã com 100 mil pessoas, com a torcida do Flamengo fazendo uma festa gigantesca. Agora, alguns caras do Flamengo que estão no Conselho Deliberativo hoje, na diretoria hoje, e até no passado recente, não sei se vocês lembram de um tal Capitão Léo, que era do Conselho Deliberativo e queria a exclusão do Zico, por exemplo, do quadro de conselheiros e de sócios, né, quando o Zico era diretor executivo de futebol. Quer dizer, eles viviam as turras lá entre eles, né? Porque lá eles acham que é um mundo à parte. Aí apareceu um cara como... O Flamengo sempre foi simpático. Essa diretoria aí tá tornando o Flamengo antipático. E aí ela tem também, assim, alguns carimbos. Por exemplo, quando acontece a tragédia do Ninho do Urubu, é em cima dessa diretoria, né? E aí essa diretoria, ela meio que deixa esse assunto para trás e ganha muito dentro de campo, e isso fica um pouco esquecido. Mas se for juntar tudo, algumas atitudes dessa diretoria, elas não condizem com a grande história do Flamengo. Eu fico também um pouco com a frase do Nestor Rain, que é um cara que eu conheço, que é diretor jurídico do Grêmio, grande conselheiro do Grêmio, e ele diz o seguinte: quando o Flamengo vem jogar aqui em Porto Alegre, eu nem olho na cara deles, porque eles vivem num mundo à parte. Eles acham que só existe o Flamengo. Eles, essa diretoria atual, né? Então, eu acho que essa antipatia, ela está sendo construída por essa diretoria, começando pelo seu Rodolfo Landim, passando pelo seu vice-presidente Luiz Alberto Batista, que quando fala parece que é o presidente da FIFA que está falando, né? E o Marcos Braz, que eu sei que o Nicola gosta dele, eu acho ele uma máscara gigantesca, né? Então, esses caras realmente, eu acho que eles estão transformando o Flamengo num time antipático. A torcida não tá nem aí, a torcida tá vendo que a gestão é muito vitoriosa, o Flamengo é o melhor time, provavelmente deva ganhar a Copa do Brasil, talvez, né? Não sei, talvez a Libertadores também, mais um título para conta. Agora que realmente o Flamengo aquele que eu vi em 87, campeão da Copa União, o Flamengo campeão de 81, que para mim foi o maior time que eu vi jogar,
Na época com o presidente Márcio Braga, depois com o Gilberto Cardoso Filho, até o Jorge Elal, a gente entrevistava ele sem nenhum problema. Kleber Leite também, que era jornalista como a gente, também nos dava entrevista sem nenhum problema. Hoje, para você chegar num dirigente do Flamengo, parece que você está entrando na ONU. Então, o Flamengo realmente se tornou antipático por essas e outras razões. E aí, Nicola? Vamos lá. Não costumo concordar com o Pretzel, mas dessa vez estou concordando com gênero, número e grau. Toda vez que a gente falar Flamengo aqui, entendam os atuais dirigentes do Flamengo. A instituição Flamengo é muito maior do que os atuais dirigentes, na pessoa especialmente do Rodolfo Landim e do BAP. E o Brás também, acho que participa, mas essa vocação para guerra, para disputa, para ser o centro das atenções, esse olhar totalmente exclusivo para o próprio umbigo, a impressão que eu tenho é de que passa muito pelo presidente e pelo BAP, que é a pessoa que mais influencia o Rodolfo Landim na administração rubro-negra. O Pretzel lembrou do mais querido, né? Esse apelido, essa expressão, ela ajuda demais o Flamengo. Porque você torce por quem? Eu torço pelo time que é o mais querido do Brasil. Além de ser o mais popular, é o mais querido. Nessa semana eu estava batendo papo, estava fazendo uma entrevista com o Amir Somoji, que é especialista em marketing e finanças. E ele dizia que esse ódio, essa rejeição, essa antipatia que está sendo criada dos outros para com o Flamengo é muito ruim para a imagem do Flamengo. O torcedor do Flamengo que está nos assistindo está falando, Nicola, fala bobagem, a gente é 40 milhões de torcedores e a gente não quer saber da opinião dos outros. Beleza, imagino que esse seja o pensamento do torcedor do Flamengo, mas hoje em dia, no mundo globalizado que a imagem é extremamente importante quando você estabelece relações comerciais, quando você busca um parceiro. Se essa imagem de antipático, se essa imagem de egoísta, ela se tornar extremamente forte, presente no Flamengo, comercialmente ela pode, no futuro não muito distante, trazer problemas. E tudo que um clube grande, do potencial e do peso que o Flamengo tem, tudo que ele não precisa é isso. Essa história, ela começa, essa história do egoísmo, essa história desse estilo de administrar, ele é percebido pela primeira vez na era Rodolfo Landim, para mim o pior episódio de todos. 10 garotos morrem dentro dos centros de treinamento do Flamengo, sob responsabilidade do Flamengo. Daí, nem estou colocando a culpa no Landim, no BAP, no Eduardo Bandeira, nem nada disso. Eu só quero o pós. O pós, ele se transforma numa grande demonstração de falta de sensibilidade, de egoísmo, de falta de empatia com o próximo. O Flamengo não, os atuais dirigentes, eles fizeram mesquinharia em relação às indenizações para as famílias das vítimas. Primeiro que indenizar uma família, na teoria, seria mais do que obrigação, mas é um luto sem precedente. Então, tudo que você puder para facilitar, para diminuir o ruído, a comunicação, e não foi isso que aconteceu. Ainda há uma família que ainda discute com o Flamengo. Enfim, desde aquele episódio, BAP e Rodolfo Landim demonstram para mim serem extremamente egoístas. Dentro de campo, infraestrutura, comercialmente, as coisas vão muito bem. O Flamengo acaba de fechar um contrato de time, de contratações, né, Pretzel? O Flamengo acaba de fechar um contrato de 140, já prometo devolver a bola, tô me esticando demais, 145 milhões de reais. O contrato do Flamengo com uma empresa de tokens. Cara, é muito dinheiro por 4 anos e 4 meses. A gente tá falando, se fosse um contrato de patrocínio, talvez fosse o segundo ou terceiro maior contrato de patrocínio master do país. E essa empresa, ela só vai aparecer no uniforme do Flamengo, no uniforme de treino. O Pretzel lembrou do time. É hoje o melhor time, não do Brasil, mas da América do Sul. Os reforços não são contratados de outros clubes, são contratados da Premier League. O Flamengo está tentando o Davi Luiz, pelo menos até o momento em que a gente está gravando. O Flamengo já fechou com o Kennedy e com o Andrés Pereira, um do Arsenal, um do United e um do Chelsea. As coisas funcionam muito bem, então acho que é legal até a gente dividir, né, no funcionamento das coisas e essa imagem horrorosa que os atuais dirigentes do Flamengo estão plantando para o próprio clube. E ainda eu gostaria de falar também o seguinte: eles acham que o Eduardo Bandeira de Melo não fez bem ao Flamengo. A arrogância ela chega... o Bandeira, Bandeira, exatamente. O Pretzel. Pô, aí é o seguinte, ó, eu entrevistei o Kleber Leite, que é uma grande figura, uma fala fácil, é claro, foi presidente e tal,
O Kleber Leite, quando eu toquei no nome do Eduardo Bandeira de Mello, ele disse assim, ô Alexandre, vocês estão enganados. Não foi tanto assim como tá todo mundo falando, a arrumação do Flamengo. Como não? Pô, ele simplesmente arrumou a casa, houve a mudança do estatuto, né? O Flamengo fez algo que todos os clubes deveriam fazer. O clube não pode gastar mais do que o orçamento definido pelo Conselho Deliberativo, para não tornar as questões inviáveis, né? Antes o Flamengo, o mês durava 90 dias e pagava quando podia, né? Ou a frase do nosso Vampeta, eles fingem que me pagam, eu fingo que jogo, ficou marcada para a história. Isso era Flamengo, imagina só. Então, o que o Flamengo está fazendo hoje, vem desde a era Eduardo Bandeira de Mello. E esse domínio, ele acontece, para mim é um domínio natural, viu? Porque o Flamengo, pela força no Brasil, era para ser o Manchester United brasileiro há muito tempo. Só não foi porque roubaram para chuchu, né? Porque destruíram o clube muitas vezes. Alguns beneméritos tratavam o clube de uma maneira muito carinhosa, aí entravam alguns aventureiros e não tratavam da mesma maneira. O Flamengo sempre foi uma exposição midiática gigantesca para qualquer pessoa. Então hoje é o seguinte, ó, essa gestão, aí eu concordo com o Nicola, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é o Clube de Regatas Flamengo, eterno, gigantesco. Outra coisa é o time do Flamengo, bom, muito bom para a realidade, muito bom, ótimo. Outra coisa é quem comanda o Flamengo. Aí sim, essa separação precisa existir sempre e precisa ser colocada. Agora, dizer que o Eduardo Bandeira de Mello não fez bem ao Flamengo é uma dor de cotovelo gigantesca e um caso político apenas. Nicola, voltando, você citou o Ninho do Urubu, depois eu quero saber a opinião do Pretzel também. Supondo que você fosse convidado para ser diretor de marketing do Flamengo logo depois da tragédia do Ninho do Urubu, o que você teria feito de diferente nesse caso? Assim, o que você considera ideal para uma atitude a ser tomada depois que aconteceu a tragédia? A primeira providência, Carboni, era solucionar o mais rápido possível, ao custo que fosse, a questão envolvendo os familiares. A responsabilidade de 10 garotos. Eu, Pretzel, tenho um filho. Você não tem filho ainda não, né, Carboni? Nessa pandemia você não fez nenhum filho não, né? Tá. Não, ainda não. Quando a gente tem um filho e a gente dá ao clube o direito de, entre aspas, criar o nosso filho e formá-lo como homem, não só como atleta, mas como homem, a gente está confiando ao clube tudo. Olha, meu filho tem 12, 13 anos, tá doendo, o cara quer ser jogador, então eu tô deixando meu filho com você. Você vai cuidar bem dele? Ocorreu uma tragédia, sem precedentes e tal, eu nem tô julgando as responsabilidades, mas a partir do momento em que 10 crianças adolescentes morreram no CT Ninho do Urubu, o Flamengo tinha, no dia seguinte, assim que passasse o luto, na semana seguinte, se sentar com cada uma das famílias e falar, pessoal, quanto vocês querem? São 10 milhões de reais. Não, 10 milhões não, mas a gente vai chegar próximo disso, porque a gente tá falando de um clube com faturamento próximo a 1 bilhão de reais por ano, antes do período da pandemia. Não vai ser o parcelamento de 1 milhão de reais para cada família, de 10 milhões de reais, que vai fazer o Flamengo menor ou maior. Pelo contrário, vai mostrar ao mundo que o Flamengo se solidariza com a dor dessas famílias. E o que a gente viu, Carboni, foi discussão por picuinha, sabe? Que imagem o Flamengo passou naquele episódio? De um clube dirigido por pessoas egoístas, de um clube movido por dinheiro. E foram vários os episódios. A gente teve, por exemplo, na conquista do Mundial de Clubes, na conquista da Libertadores, e a discussão se deu durante o Mundial de Clubes, os jogadores haviam cedido uma parte do prêmio a que eles teriam direito na Libertadores. E eles tinham cedido essa parte para funcionários. O roupeiro, o massagista, a cozinheira, são todos cujos salários são bem pequenos. E esse prêmio faria uma enorme diferença. Os dirigentes do Flamengo, esses mesmos que a gente está citando, não concederam esse bônus, esse prêmio dos atletas. Então, esses dirigentes, eles acabaram ignorando, eles pegaram a doação, mas não repassaram para os funcionários. E os três Isso são causou ricos, uma enorme né? polêmica e foi um dos motivos da saída do Paulo Pelay. O Landim é milionário, o BAP é milionário e o Marcos Braz também, nas atividades profissionais deles. Os três são realizados financeiramente. Então isso aí pegou muito mal, realmente. Pegou muito mal. Agora, o Flamengo tá copiando o euriquismo, né? O landinismo tá virando o euriquismo, porque eles querem levar vantagem. E esse negócio da volta do público aí, cara,
Isso aí é você tentar ganhar na forçação de barra e ainda dizer que o governo me liberou. Sim, o governo liberou e você faz o que você bem entende. E os outros 19 clubes participantes? É o que disse o Nestor Rain do Grêmio. Por que o Flamengo não joga sozinho? Eles acham que eles jogam sozinho. Eles vão jogar contra quem se 19 clubes se negarem a entrar em campo, né? Aliás, eu quero ver se o Grêmio vai pagar para ver mesmo, nesse momento que nós estamos gravando aqui, se não vai entrar em campo no jogo da volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Eu não quero ver só discurso, hein? Depois que bateram o pé, não tem que entrar mesmo, se tiver torcida. Hein? A gente está gravando antes, né? Mas só uma informação que é dessa sexta-feira, data em que a gente está gravando, o Flamengo promete para as próximas horas o início da venda dos ingressos. Sim, 24 mil. 24 mil para o primeiro jogo da Copa do Brasil, 28 mil para o jogo do Brasileiro e mais 35 mil para a partida contra o Barcelona. Essa é outra discussão. Será que a gente já está apto a colocar 50% do público no estádio? Mas essa é uma discussão talvez para um outro dia. Tomara que os dirigentes do Grêmio levem adiante essa história. Mas esse episódio da volta ao público forçada pelo Flamengo, ela não é novidade. O Carbone, que tem ótima memória, o Pretzel melhor ainda, vocês vão lembrar que em julho do ano passado, quando a gente crescia de forma vertiginosa em relação à pandemia, o Flamengo tentava forçar junto da Ferge a volta do público ao estádio. A gente não tinha nem a liberação para a volta do... O Flamengo foi o primeiro a pedir a volta do campeonato. O Flamengo foi flagrado por drones treinando... O Flamengo não, né? Os atuais dirigentes... É importante a gente fazer essa distinção. Os atuais dirigentes permitiram ou ordenaram que os atletas treinassem. Isso foi filmado no momento em que não se podia. Enfim. Eu entendo que o que o Pretzel falou do euriquismo, tudo bem, eram outros tempos, não tinha redes sociais, não tinha o cancelamento total. Aquela imagem do Eurico com o alambrado caído ali, ele tirando as pessoas como se... aquela imagem foi terrível. Vasco e São Caetano na final da Copa João Avelange de 2000, em dezembro de 2000. Exatamente, e eu entendo a antipatia que o Eurico tinha com todo mundo, só que eu percebo que o Eurico, depois de alguns anos, e mesmo quando ele ainda estava na ativa, todo mundo falava, ele foi um grande dirigente para o Vasco da Gama, apesar, eu queria um Eurico no meu time, eu ouvi mais de um torcedor falar isso de vários times, eu queria um Eurico no meu time porque ele defende o time dele como deveria ser feito. Mas depois, primeiro, Pretzel, você concorda isso aí? Você concorda com isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda você acha que tem alguma comparação do Eurico com esses dirigentes do Flamengo que aparentemente agora são todos antipáticos para todo mundo? Primeiro é o seguinte, o Eurico, as pessoas falavam isso antes do Vasco cair pela primeira vez. Quando o Vasco é rebaixado em 2008, e já são 4 rebaixamentos agora, né, em 13 anos, é isso? Em 13 anos, 4 rebaixamentos. 4 rebaixamentos. Aí realmente a casa começou a cair para ele. Ele perdeu porque teve uma eleição que ele quis ganhar no grito e ganhou, com uma confusão. Aliás, cada eleição no Vasco tem 500 liminares e fica tudo subjúdice. É um negócio realmente impressionante, né? Então, o euriquismo acabou sendo uma falácia para o bem do Vasco até cair. Depois que foi rebaixado em 2008, aí as coisas começaram a aparecer de uma forma tão explícita, de tanta coisa ruim que foi feita, que ele simplesmente se perdeu. Ele entrou pro limbo também no Vasco da Gama, durante a torcida. Agora, o Eurico talvez ele fizesse bem ao Vasco, mas não fizesse mal aos outros. Fizesse bem e mal ao próprio Vasco. O Flamengo, ele quer fazer o bem para ele, não o Flamengo. Esses dirigentes atuais só querem o bem do Flamengo e se lixam pro resto. E aí é que não pode acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, na década de 80, quando houve a explosão do vôlei no Brasil, o Brasil foi vice-campeão do mundo em 82, aquela geração do William, do Amauri, do Renan, do Fernandão, timaço do Xandó, Bernard. Aí tinham 2 times, tinha um time muito forte no Rio de Janeiro, que era Atlântico Boa Vista, do empresário Antônio Carlos de Almeida Braga, e estava surgindo a Pirelli em São Paulo, para fazer concorrência com a Atlântica Boa Vista, treinada pelo José Carlos Brunoro. E o falecido Bebeto de Freitas treinava a Atlântica Boa Vista. Aí a Pirelli foi ao Braguinha, Antônio Carlos de Almeida Braga, eu sempre conto essa história que está no livro do Bebeto de Freitas, e foi pedir 2 jogadores
para Atlântica Boa Vista, que era a seleção brasileira. E aí o dono da Atlântica chegou e não, pode levar o Amauri e o Xandó. E a Pirelli levou. E aí o Bebeto Freitas entrou aos rompantes na sala do empresário e disse assim, como é que o senhor me libera 2 jogadores pro adversário? Aí ele chegou e disse assim, meu garoto, se não tiver adversário não tem vôlei. É isso, cara. Se não tiver adversário não tem vôlei. Nós vamos jogar sozinho? É o Flamengo de hoje. O Flamengo acha que tem que jogar sozinho. O Flamengo tá se lixando pros outros. E isso não pode acontecer. Então a Liga, para mim, ela é uma ficção, que a gente já debateu em outro episódio também. Não vai acontecer a Liga. Não vai acontecer a Liga. E o Flamengo, se tiver que jogar sozinho, os clubes agora tinham que bancar. Enquanto o Flamengo tiver torcida e os outros não, porque se houver só houver vantagem para um clube, não tem que entrar em campo. E a CBF tem que cumprir a regra também. Não entra em campo contra o Flamengo. O Flamengo vai jogar sozinho, vai vender ingresso e não vai ter adversário. Eu acho que seria uma boa medida para o momento. E Nicola, assim, claro, dá a impressão que o Flamengo quer ganhar mais do que todo mundo. Mas você que gosta desses números, o Flamengo precisa muito do dinheiro do estádio? Precisa mais do que os outros do dinheiro de bilheteria? Ô Carbone, vamos estabelecer uma comparação. Essa pergunta é muito boa. Em São Paulo, por exemplo, a ideia é que o público volte a partir do começo do mês de novembro. Os clubes, na reunião com a CBF, nos últimos dias, aquela reunião virtual da qual o Flamengo não participou, que eu também considero um equívoco. Ele tinha que ir lá e marcar posição, dizer por que estava disposto a colocar o público de volta ao estádio. Porque se sente superior também, né, Nicola? Claro, aí é que tá o detalhe. Mas nessa reunião, os clubes combinaram não é que os clubes não querem a volta do público, os clubes estão desesperados para a volta do público, só que eles querem combinar algo coletivo. E eles vão trabalhar nos bastidores com as autoridades locais para que a gente tenha a volta do público em outubro. Então vamos considerar essa data de outubro. A gente está indo para metade do mês de setembro. Vamos dizer que falte um mês para que a gente volte a ter o público de forma gradual no futebol brasileiro. A Libertadores é um caso à parte, né? O Flamengo vai conseguir ter público na Libertadores porque já tem tido. A gente está discutindo as questões de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em um mês, um clube não vai fazer mais do que 4 jogos como mandante no Brasileiro. Na Copa do Brasil você pode ter quartas e semi, vamos por mais 2 jogos, tá? Estamos falando de 6 jogos, tá, Carbone? Vamos dizer que com essas restrições, com a capacidade menor, a arrecadação líquida de cada jogo seja de R$1,5 milhão. 6 vezes 1 milhão, a gente está falando de R$9 milhões. É uma ajuda, mas não é isso que faz, não é isso, esse talvez seja um ponto. Não serão esses R$9 milhões que vão transformar a vida do Flamengo, que vão garantir ao mais ou menos conforto. O Flamengo precisa de dinheiro? Precisa. Mas alguns movimentos feitos pelo departamento de marketing nesse ano são extremamente positivos. Eu acabei de falar dos 145 milhões das criptomoedas. O Flamengo tem um contrato com o BRB que acaba de bater 2 milhões de correntistas no banco. E a expectativa é de que os 32 milhões de reais fixos por temporada de patrocínio Master alcancem 40, 45, eventualmente 50 milhões de reais. O Flamengo é sócio do banco e 50% da rentabilidade, que é definida a partir da movimentação dos correntistas, 50% ficam para o Flamengo. Então o Flamengo conseguiria levar mais um mês sem público. Mas é mais do que querer a grana, Carbone. A impressão que eu tenho é de que querer se impor diante dos outros, é querer mostrar que é o vanguardista, que não depende dos outros. Essa postura do Landim não é muito bacana. E aí daqui a pouco a gente fala, mas só para lembrar que o Flamengo já havia demonstrado essa, entre aspas, independência, quando, por exemplo, foi buscar com as autoridades federais um patrocínio do Banco BRB, quando o Flamengo foi demonstrar às autoridades federais a vontade de fazer com que a lei do mandante para direitos de transmissão, a notícia chegou ao Bolsonaro, que é o presidente da República, através do Flamengo. O Flamengo foi o primeiro defensor a procurar o Bolsonaro para falar: nos ajude com a lei do mandante, a gente gostaria que a transmissão fosse do clube que estivesse jogando em casa. E a partir daí houve algumas contrapartidas e o negócio começou e está em vias de se tornar realidade. Pretzel, muitos clubes foram antipáticos em algum momento da história, né? Você citou o Vasco com o Eurico.
Me lembro do São Paulo se sentir assim superior com um tricampeonato brasileiro, mas isso daí eu acho que qualquer clube que seja tricampeão brasileiro também vai se sentir assim. Mas tem que saber ganhar, né, André? Tem que saber ganhar. E que você lembra de outros clubes que podem se sentir assim? Pode ser fora do Brasil também, que enfim, se sentem muito superior ao resto. Cara, eu acho que a frase tem que saber ganhar e saber perder, para mim, ela é correta para os dois lados, né? Quando você ganha, você não precisa tripudiar o adversário. Por exemplo, aqui, a gente está chegando a mais a edição 30 do podcast. Em pelo menos 23 edições, eu fui superior ao Nicola. Mas nem por isso, mas nem por isso eu preciso bater no meu concorrente, né? Porque ele é meu amigo, tudo. Então, sabe, é uma disputa saudável. E a gente tem que apenas corroborar essa superioridade, ponto. Então, você tem que saber ganhar. Você tem que saber ganhar. E para muitos clubes isso não aconteceu. Eu, como sou de Porto Alegre, eu cansei de ver o Grêmio. O Grêmio era campeão e tripudiava demais em cima dos adversários, principalmente em cima do seu rival. Depois o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão. E aí, a tripudiação aconteceu do outro lado. Eu acho que você não faz futebol sem concorrência. Você tem que saber ganhar. Você ganha, pode ser uma provocaçãozinha ali que dure os seus 90 minutos e depois as contas são as mesmas, as despesas são as mesmas, a cobrança é maior, né? E você tem que saber lidar com isso. O que o Flamengo está fazendo hoje é um negócio realmente que me surpreende, cara. O Flamengo acha que vai jogar sozinho? Não vai. O Flamengo não vai jogar sozinho. Se não houver concorrência, se não houver adversário, não tem mercado. Não tem esses 145 milhões por um novo produto. Não adianta. As coisas não podem entrar num lugar comum. Tem que estar toda hora todo mundo crescendo. Por que a Premier League é um sucesso? Quem determinar tem o Big Six lá, tem. Mas quem vem atrás também é forte. Por quê? Porque recebe também algo parecido. Não é a mesma potência. O Wolverhampton não é igual ao Manchester United, mas ele consegue receber coisas interessantes na sua proposta para tentar bater de frente com esses grandes. Aqui não. Aqui a gente quer uma grande elite, não a gente, mas os clubes, né? Ou quer uma grande disparidade para jogar sozinho. E aí não tem produto, cara. Não tem produto, não tem concorrência, não tem direito de TV igualitário, não tem nada. Então acho uma grande burrice que a diretoria do Flamengo tem feito. E eu repito, com 3 caras que são milionários nas suas vidas profissionais, né, que parece que querem levar para o futebol a mesma superioridade que eles têm, talvez, nas suas empresas. Pretzel falou algo polêmico essa semana, né? Indicando que o Atlético Mineiro deveria ou poderia ajudar o Cruzeiro financeiramente para voltar a ter um rival local forte, né? Eu passei esse vídeo. Passei esse vídeo para um grande amigo atleticano, Pretzel. Eu fui detonado por grande parte da torcida do Galo. Detonado. Eu esperava que esse amigo atleticano te detonasse. Aí, sabe o que ele falou? Ele surpreendeu, Pretzel. Ele me surpreendeu. Ele falou assim: olha, mesmo que o Pretzel tenha razão e que o Galo faça isso, o problema é que qualquer dinheiro que o Galo consiga dar hoje para o Cruzeiro vai sumir ali no meio das dívidas. Não vai ser suficiente. O Galo não consegue ajudar, mesmo que quisesse. Não. Mas assim, tu me dá oportunidade agora, né? E muita gente distorceu o que eu quis dizer, o que não é o teu caso, André. A ajuda que eu digo é o seguinte: daqui a pouco você tem um elenco com 35, 38 jogadores, 7, 8 jogadores que estão disponíveis, que você não consegue encaixar, empresta para o Cruzeiro. Tô dando um exemplo. Reforça um pouco o elenco, certo? Ajuda a pagar o salário do cara, você já tem que pagar mesmo. É isso que eu quero dizer. É ruim pro Atlético que o Cruzeiro esteja ameaçado de cair pra Série C. É ruim não, é péssimo. É péssimo. Ou é legal pro Flamengo hoje enxergar o Fluminense, o Vasco e o Botafogo no limbo? Vocês acham que é legal? Percorram as ruas do Rio de Janeiro quando a gente anda por lá. O desalento dos torcedores adversários. Não é culpa do Flamengo isso, não é isso que eu tô dizendo. E não é culpa do Atlético, o Atlético esteja hoje num patamar diferente. Mas é ruim você jogar sem adversário. É ruim. Eu sou de Porto Alegre e lá o Grêmio depende do Inter e vice-versa. E lá eles sabem que quando um time tá muito mal, é ruim pro outro. Lá eles sabem.
A rivalidade ela tem que estar sempre em alta. Então, mas ajudar, aí você já forçou um pouquinho na barra. Quando você falou em ajudar, viu? Tu tá distorcendo também. Eu também gostaria de ajudar a Portuguesa. Eu também gostaria que ajudasse a Portuguesa. E os clubes de São Paulo também não ajudam. Deveriam ajudar. Exato. Deveriam ajudar. Só, Carbone, só uma coisa que eu acho legal pra gente colocar nessa discussão. Antes só do Atlético Mineiro também passa por enormes dificuldades. Não fossem os mecenas, a família Menin, a coisa teria degringolado. Mas só sobre essa coisa do espírito coletivo, de trabalhar em conjunto, né? Tem uma série de coisas no futebol que se tornam mais fáceis, se tornam mais palpáveis se você for capaz de discutir de forma coletiva. Você vai para uma reunião para debater sobre os direitos de transmissão de forma coletiva, você tende a ter mais peso. Porque se a empresa com a qual todos os clubes negociam não se acertar, não tem transmissão. E aí eles vão buscar uma outra emissora. Se você debate de forma individual, a coisa pode não funcionar. E quando o Flamengo vai a Brasília e pede para que o Bolsonaro ajude na lei do mandante, o Flamengo ali está plantando algo individual, porque ele quer discutir de forma individual os direitos de transmissão dos jogos dele, para ganhar ainda mais do que os outros. Mas por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para lembrar que esse seria o momento mais importante da história do futebol brasileiro quando a gente fala em espírito coletivo. Era essa hora de todos se juntarem, porque a gente está debatendo a respeito da criação da Liga. O Pretzel é muito menos ingênuo do que eu, né? O Pretzel já havia falado que duvida que essa Liga vá para frente, e eu ainda com mais filosófico, não, acho que pode... Eu estou cada vez mais convencido de que o Pretzel está certo, porque a gente ainda está na fase embrionária da Liga e não há união, não há consenso. Outro dia, o presidente do Atlético Paranaense ameaçou de dar porrada no presidente do Bahia. Agora, esse episódio do Flamengo que nem participa da reunião e se acha acima de todos os outros. A Liga, que na teoria ela seria formada nos próximos meses, uma parte envolvida nessa Liga, ela já me contou que a ideia é que ela passe a valer mesmo só em 2024 para 2025, que é quando acabam os contratos de direito de transmissão dos clubes. Eu falei, mas peraí, eu pensei que ela já tentaria pro ano que vem estrear o Campeonato Brasileiro. Não dá por causa dos contratos. A pessoa falou que não dá, que tem que esperar acabar. Então assim, Carbone, eu acho que o Pretzel, que é mala pra caramba nesse sentido de se achar, nessa ele acertou em cheio. Agora vai estar com o ego lá em cima, vai fazer. Não, aqui ó, viu? Eu não sou o Flamengo do podcast, viu? O Flamengo eu não sou, viu? Eu sou o América Mineiro. Eu sou o América Mineiro do podcast. O América Mineiro. Bom, vamos para as considerações finais. Nicola primeiro. E Nicola, as suas considerações finais, eu queria também que o Pretzel fizesse esse exercício aí na fala dele. Já se passaram 4 edições desde que a gente falou nas 5 edições, na verdade, faz 4 a 5 semanas que a gente falou da volta do público aos estádios. Alguma coisa mudou na sua opinião sobre isso? Eu vou falar que eu mudei a minha opinião levemente depois que eu vi um jogo na Espanha do Atlético de Bilbao. Eu vi o distanciamento real que um torcedor ficou do outro, e que eu nunca tinha visto isso, porque todos os jogos que eu vejo com público parcial, todo mundo se acumula ali atrás do gol e começa a cantar, e que não adianta nada. Mas olha, se fosse daquele jeito, eu até aceitaria voltar para o estádio. E suas considerações finais, Nicola? Foi legal o papo, acho que rendeu bastante. E aí, só para torcedor do Flamengo que tá revoltado, tá puto, não estamos falando do Flamengo, estamos falando da postura dos dirigentes que comandam o Flamengo, sem nos esquecermos de tudo que esses caras têm feito dentro de campo, em relação ao departamento de marketing. Essa postura arrogante é algo que eu acho que pode pesar contra o próprio Flamengo, mas todo o resto vai muito bem, obrigado. O Flamengo é hoje, para mim, o clube modelo da América do Sul. Você falou sobre o público, né? O que aconteceu em Minas Gerais com torcedores de Cruzeiro Atlético foi uma vergonha. Um total desrespeito com a vida, não só deles, né? Mas com a dos familiares deles. Aquilo me assustou demais. A prefeitura recuou e só foi liberar a volta do público em 30% várias semanas depois. Nessa última quinta-feira houve a permissão, e essa liberação se deu, Carbone, graças à redução em vários dos índices relacionados à Covid, né? 49% de índice de ocupação de UTI, 36% de índice de ocupação de enfermaria. Então a coisa está muito mais controlada. Eu acho que é hora da gente discutir de forma muito
muito compenetrada essa questão da volta ao público. Eu acho que a gente tinha que fazer esse teste, sim, de forma nacional. A gente já tem alcançado índices de vacinação bastante positivos para a população adulta. As 2 doses, ou para aquele que tomou a vacina única, seriam essenciais, fundamentais. Só pode ir para o estádio quem já tomou as 2 doses e quem fosse capaz de comprovar que nas 48 horas antes, através de um teste, que não havia testado positivo. E ainda assim, utilização de máscara. A gente podia criar talvez até um protocolo. A torcida que não respeitasse ficaria 2 jogos sem ter a liberação, sem ter a permissão para o estádio, de ir ao estádio. Tenho certeza que os próprios caras se cobrariam para que esse movimento pudesse ganhar corpo. Eu acho que está na hora da gente voltar com torcida assim. Considerações finais, Pretzel. Primeiro, uma honra de participar do podcast, né? E apesar da superioridade gigantesca, eu não sou o Flamengo do podcast. Eu não sou o Flamengo do podcast, né? E eu quero ressaltar isso, né? O Flamengo é espetacular. A torcida do Flamengo é simplesmente genial em muitos momentos. Genial. Agora, essa diretoria, eu acho que ela pode ter um pouquinho mais de humildade e dar um passo atrás. E ver que não dá para jogar sozinho. E ver que não tem competição, não tem vitórias sem adversário. É só isso que eu acho. O Flamengo não tem culpa de ter crescido do jeito que cresceu. Isso é do clube. O clube merece todo o sucesso que está tendo dentro de campo e com as suas arrecadações. Ponto. Mas as atitudes desses dirigentes, desse trio aí, Landim, Mbappé e Braz, né? Vamos lá, o LBB, Landim, Mbappé e Braz, já que adoram fazer três iniciais, né? Esse trio aí é muito distante do CRF. O CRF é muito maior que o LBB, Clube de Regatas Flamengo, eterno, gigantesco. LBB é apenas de passagem. Então a torcida também tem que dar uma olhada nisso. Sem adversário não se faz futebol. E vale pro Galo com o Cruzeiro também. É isso que eu gostaria de dizer, meu caro André Carboni. Muito obrigado, Pretzel. Muito obrigado, Nicola. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast Segunda Bola. E até a próxima semana. Valeu!